Senhoras e senhores, com a palavra o paraninfo dos formandos, professor Adriano Gouveia Lima, que falará em nome de todos os homenageados. Magnífico reitor da Universidade Evangélica de Goiás, Dr. Carlos Rácio Mendes, excelentíssimo presidente do Conselho Administrativo, Dr. Augusto César Rocha Ventura, nosso colega e amigo advogado, representando a classe da advocacia tão brilhantemente, ilustríssimo senhor Dr. Daniel Gonçalves Mendes da Costa, nosso diretor do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás. E tenho a honra de dizer que tenho à mesa dois ex-alunos de gerações diferentes, professor Elmar Evangelista e professor Herbert, que eu tive a honra de tê-los como alunos, hoje como amigos e colegas de profissão. E os mais importantes dessa noite, senhores e senhoras acadêmicos, hoje recebendo a outorga de grau do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, futuros advogados, e que eu tive a honra de ministrar a disciplina, creio que para todos, direito penal, ensinando crimes, penas, suas consequências jurídicas, o processo e toda a beleza da hermenêutica jurídica que engloba esse maravilhoso curso, que é o curso de Direito da Universidade Evangélica. No meu breve discurso, já cumprimentando a todos os presentes, vou falar sobre a vida de um jovem advogado norte-americano, me permitam ler, que em aproximadamente 1820, esse jovem garoto andava em torno de 20 quilômetros até algumas cidades próximas a Rockport, em Massachusetts, perto de Boston, nos Estados Unidos, e sempre buscava sessões de tribunais, pois a oratória e a hermenêutica encantavam esse jovem. Isso em 1820. Ele não entendia nada sobre toda aquela erudição, sobre toda aquela capacidade dos advogados naquela tenra idade, mas o discurso encantava esse jovem. Morava na roça, e o discurso, sempre encantado com o discurso, deixava o enxadão, esse jovem subia na cerca e repetia os discursos para o pai dele, como podia. Formou-se em Direito em 1836, ocasião em que pegou o bar, que foi a Ordem dos Advogados norte-americana. Depois de formado, ele teve alguns problemas, se tornou muito popular, mas defendia a causa de pobres. Cavalgava do estado de Massachusetts até o estado de Illinois, muitas vezes, uma grande distância, próximo do Canadá, sempre para a defesa dos pobres, sempre para a defesa dos oprimidos, excluídos. Mas a advocacia era a grande virtude desse grande advogado norte-americano dessa época. Tinha muitos atritos com a mulher dele, a Mary, pois a Mary diz: nós estamos fadados ao fracasso, você só defende pobres, cobra preços muito módicos, e quando dizem que não tem dinheiro, você simplesmente não cobra, faz a defesa de graça. Os advogados do estado de Massachusetts se revoltaram com esse advogado, porque ele estava aviltando a profissão, ele estava tornando a profissão muito barata e tornando a concorrência desleal, um discurso que nós ouvimos até hoje. Em sua mocidade, nos Estados Unidos, tropegando a cavalo no norte americano, ele chegava a dizer: ser grande é mover-se entre as grandes causas dos pobres. Esse advogado gostava de ler Shakespeare, e nos últimos dias, desde o início até os últimos dias de sua vida, ele teve o seu caráter moldado pela literatura de Shakespeare e pela Bíblia, que era o seu grande livro. Nada mais, nada menos, esse advogado se tornou o 16º presidente norte-americano. E o nome dele era Abraham Lincoln. Foi o advogado e presidente que conseguiu promulgar a 13ª emenda da Constituição norte-americana. Foi o advogado e presidente que, com essa 13ª emenda, conseguiu abolir em 1873 a escravatura nos Estados Unidos. Esse advogado conseguiu acabar com a Guerra de Secessão americana e conseguiu unir o Norte e o Sul, os federados e os confederados, se tornando hoje, certamente, a maior autoridade, o maior nome dos Estados Unidos da América. Esse advogado, que está enterrado e sepultado hoje na cidade de Springfield, nos Estados Unidos,
e a casa que ele morou também em Springfield. Eu tive a honra de visitar algumas vezes o museu Casa de Abraham Lincoln. E me encanta a história de Lincoln como presidente, mas bem mais como advogado. O advogado dos pobres. O advogado que andava um norte-americano buscando justiça e acreditava na justiça. Nos seus conceitos de justiça, de defesa da verdade, de trabalho árduo, de amor pelo direito, foi o mais amado presidente norte-americano. E, no livro de Dale Carnegie, ela diz que grande parte do seu êxito, dizia Lincoln, nos tribunais, era devido ao fato de estar sempre disposto, escutem essa, sempre disposto a conceder ao advogado oponente vantagem em 6 argumentos, desde que ele tivesse, no 7º argumento, o seu melhor, mesmo que fosse o último. Uma grande lição da advocacia de Abraham Lincoln. Hoje, nessa lição de Lincoln, nós vemos que a beleza, que a grandeza da profissão jurídica não está sempre na sala de um escritório famoso, reconhecido, nas grandes causas milionárias, na cobiça dos ternos elegantes, dos carros importados, na beleza e na eloquência do discurso. O direito está na justiça e na defesa social, na defesa dos mais pobres, na defesa das mulheres indefesas que são vítimas de violência doméstica, na defesa dos presos, na defesa dos albergados, na busca de justiça, na busca de igualdade social, na supremacia da Constituição, da lei, da ordem e progresso, que é um símbolo positivista que está na nossa bandeira. A grandeza da advocacia está no exemplo, está na honestidade, está no temor a Deus, como dizia Lincoln. Concluindo, ao final da Guerra da Secessão norte-americana, ele, ainda no estado de Illinois, pouco antes da sua morte, proferiu no famoso discurso de Gettysburg o seguinte trecho, chamado Oração de Gettysburg: melhor seria que aqui nos dedicássemos à nossa grande missão que temos pela frente, tomar dos queridos mortos, dos mortos na guerra, dos mortos pela história, tomar desses queridos mortos toda a devoção que eles deram pela sua família, que eles deram pelos que passaram e que disseram, eles não morreram em vão. Eles morreram por uma nação, eles lutaram por uma nação e viveram por uma nação. Sob Deus, tenhamos o conhecimento da liberdade, tenhamos o conhecimento da justiça e saibamos que o governo, sob Deus, é do povo, pelo povo e para o povo. Queridos acadêmicos, e hoje graduados em Direito, sigamos o exemplo de Abraham Lincoln, presidente norte-americano, um dos mais queridos, grande advogado, advogado histórico, e saibamos que o direito, além da beleza, da eloquência, dos vademecums, além dos tribunais, além do discurso, é justiça, e justiça dos mais pobres, justiça social. Agradeço, senhores acadêmicos, a essa oportunidade de manifestar com essas pequenas palavras um exemplo de um advogado histórico. No túmulo de Lincoln está escrito, agora ele pertence às eras pelo seu exemplo. E que o nosso exemplo, que o exemplo de cada um aqui, sirva e pertença às eras de justiça, de paz e de igualdade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento concedemos